Graça e paz, meus irmãos. Melhorou? É isso aí? Está nos conformes? Amém. Glória a Deus. Cá estamos novamente, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Rompendo em fé. E quisera Deus saiamos daqui hoje, além de rompendo em fé, rompendo em gratidão. É o nosso motivo hoje, a nossa fala hoje gira em torno da gratidão. Meus irmãos, da última vez que eu estive aqui, eu falei sobre Paulo, né? Quando ele manifestava gratidão pela intercessão dos irmãos diante das dificuldades que ele enfrentava. Ele, manifestando essa gratidão, disse que superou aquelas muito grandes tribulações por conta do carinho, da intercessão dos irmãos. E ele manifestou gratidão. E naquela ocasião, nós examinamos ali 2 Coríntios, de 3 a 11. E hoje, para que a gente acesse ao tema gratidão, eu vou lançar mão desse último versículo de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Nós o lemos na ocasião passada. No entanto, hoje, eu vou dar o início à fala de hoje com esse texto. Todos acharam? 2 Coríntios 1, versículo 11. Diz assim, Paulo, ele disse assim lá para os nossos irmãos de Corinto: ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que pela mercê, que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Paulo está dizendo aqui então, que muitas pessoas intercederam, oraram por ele, e o desejo do coração dele é que tantas pessoas quantas oraram, também manifestem gratidão ao nosso Deus, por conta dele ter sido livrado das tribulações que ele enfrentou. Amém? Então, nosso tema hoje é gratidão. E feita essa introdução, então, a gente vai ler aqui o texto que vai fundamentar a minha fala hoje. Esse texto está em Lucas, o Evangelho segundo o médico, né? Lucas 17, 11, a partir do 11. O Evangelho segundo o doutor Lucas, a partir do 11. Vejamos então. E aconteceu que, indo ele, Jesus, a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te
e vai, a tua fé te salvou. Oh, glória! Oremos, meus irmãos, vamos pedir a orientação do nosso Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por nos trazer aqui nessa noite, por nos ajudar a remir o tempo, Senhor Deus, buscando a sua presença, querendo conhecê-lo mais intimamente, Senhor Deus, dedicando tempo para nos aproximarmos de Ti, para Te louvar, para Te exaltar, e também para manifestar amor aos nossos irmãos, aos nossos parentes que estão doentes, intercedendo por eles junto a Ti, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por pôr em nossos corações esse propósito, meu Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui. E eu, em particular, Senhor, eu peço que me oriente na exposição da Sua palavra, que por si só é bênção, mas que eu não seja um impedimento, um entrave, que eu dificulte a função, a proposta da Tua palavra, que é abençoar os meus irmãos. Que eu seja um facilitador, Senhor Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça. Pai, em nome de Jesus eu oro, para que seja dessa forma. Amém e amém. Meus irmãos, nós vemos aqui então Jesus, nas suas andanças, decidiu passar ali em Samaria e na Galiléia. Em dado momento, um número considerável de leprosos, 10 deles, o avistaram e clamaram, bradaram em alta voz: Jesus, mestre, tem misericórdia de mim. Meus amados, cabe aqui algumas considerações. Quanto a esses 10 leprosos, por exemplo, por que será que eles clamaram a Jesus? Como que eles identificaram a Jesus? A gente sabe que desses 10, um deles era estrangeiro, samaritano, segundo um outro versículo aqui. Mas eles então viram a Jesus, provavelmente tenham ouvido falar de Jesus, e afortunadamente Jesus passando por ali, eles viram, então clamaram: mestre, tem misericórdia de nós. Será verdade que para esses 10 leprosos Jesus era verdadeiramente o mestre? Eu não sei. Eu até acredito que não. Mas eles rogaram ao Senhor. Eles pediram ao Pai: tem misericórdia de nós. Nós sabemos que a lepra, à época, era uma doença terminal, terrível. A exemplo dessa de hoje aí, que maltrata o nosso povo, que maltrata a humanidade. Quem era contaminado, quem sofria de lepra, era um morto-vivo, era segregado, não podia ter vida social, estava condenado à morte, não havia tratamento. As pessoas curadas de lepra, que nós temos notícia na Bíblia, só mediante milagre, não é isso? Só miraculosamente. Não temos notícia de lepra curado, senão de uma forma milagrosa. Daí esses homens eram condenados, né? Estavam segregados, viviam isolados. A distância que eles gritaram, porque eles não podiam se aproximar. Então, esses homens de alguma forma já eram mortos vivos. E eu volto a dizer, eu não acredito que eles todos tivessem alguma crença em Jesus. Mas Jesus, como é inerente, né, movido de íntima misericórdia, os atendeu. Ide ao sacerdote, né? Ele falou: ide ao sacerdote, mostrai-vos aos sacerdotes. E eles foram. Por que ir ao sacerdote, meus irmãos?
porque, segundo a lei, né, era o sacerdote que, além de diagnosticar, afirmar a lepra, era também ele quem dava o veredito da cura. Então veja tamanha humildade de Jesus, né? Vejam também que, segundo a gente aprendeu domingo, ele veio cumprir a lei. Não é isso? Ele mandou que se fizesse segundo a lei. Vão ao sacerdote, mostrai-vos. Aí eu fico imaginando, né? Como é que esses 10 leprosos foram ao sacerdote? Será que eles foram saltitando, felizes, né? Certos da cura? Eu acho que não também. Mas eu tenho certeza que a cura se procedeu quando Jesus pronunciou essa fala: ide ao sacerdote e mostrai-vos. Tá? Mas esses 10 leprosos só se deram conta da cura quando o sacerdote atestou. Tanto assim que eles precisaram fazer como Tomé, não foi? Ver para crer. E um deles, vendo, aí sim, aí esse aí ficou maravilhado. Esse aí entendeu o que tinha acontecido. Esse aí reconheceu que aquele era o mestre. E qual foi a postura dele, meus irmãos? Ele voltou, aí sim ele deve ter voltado saltitante, feliz, é ou não é? Imagina, eu não consigo dimensionar essa felicidade toda. Foi lá e se prostrou diante do mestre e agradeceu. E a Bíblia diz que ele chegou lá, assim, também gritando, né? Todo felizão, agradecendo, em altos brados, não é isso? E um deles, vendo que estava ação, voltou glorificando a Deus em alta voz. Ele não fez isso timidamente, não, gente. Ele foi lá e deu testemunho. Imaginem que onde Jesus se apresentava tinha multidões, não é isso? Muita gente. Então ele não se fez de rogado. Ele não se inibiu. Ele foi lá e reverenciou o mestre, se prostrou diante dele e manifestou ali a sua gratidão. Glória a Deus por isso. Que maravilha, hein, meus irmãos? E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E esse homem era justamente quem? O samaritano, gente. O samaritano. O estrangeiro falado no outro versículo. Meus amados, todos nós conhecemos quem eram os samaritanos, ou a fama do samaritano, como se deu esse apartheid entre os samaritanos e os judeus. A gente sabe ali que, desde a morte de Salomão, o reino foi dividido, e aí o reino do norte lá teve como capital Samaria, que depois foi invadido pelos assírios, e aí o rei da Síria colocou um monte de gente pervertida lá, que acabou contaminando os judeus, que eram judeus, lembram? Eles faziam parte das 12 tribos, certo? Aí eles acabaram se contaminando de todos os sentidos, miscigenaram ali, adotaram outros deuses, daí eles serem chamados de estrangeiros logo mais adiante, por conta da miscigenação com outros povos. E o povo judeu tinha uma rejeição assim, escandalosa, pelo samaritano. E quando cita-se aqui samaritano, a exemplo da parábola lá do samaritano, a gente está querendo dizer, samaritano, alguém de quem não se espera nada de bom, não é isso? É mais ou menos por aí. Assim como falaram de Jesus lá, quando ele, de Nazaré, né? Falou, mas pode vir alguém alguém legal de Samaria? Então era esse cara foi o cara, ele voltou. Aí a gente lembra, né, onde abunda o pecado, superabunda a graça, vem na mesma proporção. Então Jesus, vendo que somente ele voltou, disse, mas cadê os outros 9? Os outros 9
Considerando que a Bíblia só identificou esse como samaritano, a gente depreende que os outros nove era samaritano e estrangeiro. A gente arrasou aí, né, que os outros 9 eram judeus. Judeus. De quem se tinha alguma expectativa boa, não é isso? E a qual não se concretizou. Para nossa surpresa, voltou o samaritano. E aí ele se prostrou. E Jesus falou para ele: levanta-te, a tua fé te salvou. Oh, glória! Que maravilha, hein? Olha o prêmio que esse samaritano ganhou. Os outros ganharam saúde, ganharam vida terrena, uma vida limitada. E esse, a vida eterna. A sua fé te salvou. Esse voltou com fé. Esse creu e foi salvo. E recebeu muito mais do que os outros 9. Levanta-te, a sua fé te salvou. Meus irmãos, a gente viu então que esse samaritano foi salvo mediante a fé, né? Mas como ele manifestou a fé dele? Agradecendo, pela gratidão. Foi dessa forma que Jesus viu que ele tinha fé e já o agraciou com a vida eterna. Eu me lembro de uma situação que eu vivenciei. No trabalho. Eu tinha um colega, novinho na corporação, e ele tocava sax, e eu gostava muito de sax, e batia muito papo com ele. E ele era cristão. Eu também era, na época. E esse era um cristão novo e fervoroso. Sabe aqueles caras que só fala de Deus, meio chato até? Chato naquela ocasião. E ele veio falar para mim que o filho do comandante estava doente. O comandante confidenciou para ele que o filho dele estava doente, ele estava meio para baixo, não sei o quê. E ele, assim, fervorosamente falou: comandante, fica tranquilo que vai dar certo, eu vou orar pelo seu filho e ele vai se curar. Essa história eu conheci ela no todo, né, de uma vez. Aí um dia eu encontrei novamente, ele encontrou novamente o comandante, lá na rua Jorge Miranda, onde tem a igreja do patrocinador, como é que chama? Do santo da polícia lá. Santo Expedito, eu acho. E ele viu o capitão saindo da capela lá e falou: capitão, tudo bem? Cumprimentou ele e tal. Falou: o que você está fazendo aí? O capitão era capitão. Ele falou: vim agradecer a cura do meu filho aí para Santo Expedito. Olha, gente, vocês precisam ver a indignação do meu colega falando isso para mim. Se o cara não fosse capitão, acho que ele tinha ido. Falou: mas como? Como? O meu Deus cura o seu filho, o senhor vem agradecer aqui para esses. Sabe? Eu orei pelo seu filho, e o senhor vem agradecer para quem aí? Ele me contando isso aí. Isso me marcou. A verdade, meus irmãos, é o seguinte: é que quem não está firmado na rocha, quem não tem uma fé definida, na hora da tribulação, o que acontece? Vale tudo, que nem disse o Timaya. Não é verdade? Acende uma vela, que nem diz o velho brocardo, né? Um velho adágio, um velho ditado: acende uma vela para Deus e para o diabo. Ou então, como disse
O advogado lá no STF essa semana, e foi tripudiado pelo Alexandre de Moraes, os fins justificam os meios. Para quem está numa situação de tribulação e não tem uma fé firmada no Senhor, definida, não tem um Deus como a gente tem, os fins justificam os meios. Faz qualquer coisa. Teoricamente, foi o que nosso capitão fez, né? Eu quero a cura. O que precisa ser feito? Orou a Deus e orou ao, sei lá. Meus amados, o fato é que nós aqui também, vocês principalmente, às terças-feiras, estão aqui intercedendo em favor de várias e várias pessoas. Muitas delas, a gente não sabe quem são, qual a fé que professam. Acrescenta-se o nome aqui no hall e a gente ora por elas. E Jesus, assim como fez com aqueles 10, não quer saber, né? Faz como ele fez com aqueles 4 que foram levados por sobre o telhado, na maca. Jesus falou o quê? E vendo a fé deles, o curou. A fé deles. Provavelmente até o doente podia estar inconsciente. A fé dos que os levaram, com sacrifício, por sobre o telhado, os curou. É isso que acontece aqui. E vendo a fé de vocês, Jesus promove curas. E aí, meus irmãos, eu acredito, eu tenho uma impressão que o feedback, o retorno dessas curas, não é recorrente. A gente não é diligente, talvez, nisso, não chega para nós o resultado das nossas orações. A gente crê, mas verdadeiramente nem de todos chegam, né? Não é isso? Mas eu tenho certeza que muitas curas aconteceram e a gente não teve notícia. E que por isso, muitas dessas curas foram atribuídas a quem? A honra, isso aí. Houve um desvio da glória do Senhor. Foi sonegada a honra do nosso Pai. Perfeito? Porque, às vezes, quem foi alcançado pela cura não tem essa noção. E foi agradecer, então, a um daqueles a quem ele pediu. Então, meus amados, a gente precisa, então, fazer como Paulo nos ensina, em muitos e muitos e muitos versículos aqui na Bíblia, dos quais eu separei 2. E vamos vê-los. Quem puder, abre para mim aí em Colossenses 2. Colossenses 2, a gente vai ler o 6 e o 7. Na verdade, diante dessa circunstância, dessas possibilidades, eu entendo que a gente precisa se preocupar mais em direcionar a honra e a glória que é devida ao nosso Deus, independentemente da postura daqueles que eventualmente tenham sido contemplados com a graça, com a bênção. Disse assim Paulo aos nossos irmãos lá de Colossos: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nele, abundando em ação de graças. Abundando em ação de graças. Eu diria, transbordando em gratidão. Então, meus irmãos, nós estamos arraigados e edificados nele. Então,
uma maneira de testificar, de testemunhar, de manifestar a nossa fé é transbordar em gratidão. Transbordar em gratidão. Nós vemos aqui também, em Colossenses 3, a partir do 12. 3, Colossenses 3, a partir do 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de íntima misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-os uns aos outros, isso que a gente tem feito aqui, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Aleluia, glória a Deus, nós temos praticado isso aqui. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Eu também experimento isso aqui. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo de Cristo aqui, domine, prevaleça em vossos corações. Ponto. E sede agradecidos. Meus amados, eu sou testemunha de que nós temos vivenciado todo esse contexto aqui, todas essas virtudes do 12, inclusive de agradecimento. Mas eu entendo que isso pode ser melhorado. Essa manifestação de fé, mediante o transbordamento da gratidão, isso pode ser melhorado. Aliás, é inerente ao cristão esse processo contínuo de melhoria, não é isso? Então, meus amados, considerando que a oração do justo pode muitos seus efeitos, tem alcançado muitas e muitas pessoas, dos quais a gente não tem retorno, não tem feedback, não tem notícia, e que por conta disso, alguns deles vão desviar a glória do Senhor, inconsciente, até porque eles não reconhecem. Eu acho que cabe a nós redirecionar, manifestar essa gratidão. Por isso, fica aqui uma sugestão para a Glorinha, líder desse ministério, para o nosso pastor presente, humilde sugestão, que pelo menos uma vez, nesses cultos, uma vez por mês, a gente se proponha a conhecer as pessoas, o resultado das nossas orações, as pessoas pelas quais oramos, o que deu, o que não deu, e agradeçamos aqui, em um só corpo, e direcionamos toda a honra e toda a glória àquele que é o único merecedor de honra e glória. Amém? Glória a Deus por isso.